Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o grupo de estudos, o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania. Hoje a gente tem um encontro para a apresentação do projeto. Vai ser assim, meio caseiro, as pessoas vão chegando, são 10 pesquisadoras ao todo. E aí já tem gente que está acompanhando a gravação, tem gente que vai acompanhar a transmissão na quarta-feira, dia 17 de março, às 21 horas. Então, se você está aqui conosco nessa tarde de domingo, seja bem-vinda. Se você está aqui conosco nessa noite de quarta-feira, seja bem-vinda. Muito bem, vamos ver quem é que já chegou, né? Porque tem isso, né, gente? Oi, queridos, como estão? Não esqueçam dos volumes. Se ficar muita confusão, a gente abre, fecha. Muito bem. Olha só, a gente vai hoje organizar os nossos encontros, né? Então, é uma reunião, digamos assim, uma reunião de pauta, né? E aí, quem vai chegando atrasado vai chegando, mas a gente vai trabalhando, né? Quem tiver aqui, resolve. Quem chega depois, dá palpite. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é para a gente trazer um pouco de cada uma, fala o seu nome e traz um pouquinho aquilo que a motivou a pensar nesse assunto. O que trouxe, né? O que te trouxe aqui? O que te motivou? Qual que é o teu incômodo para você querer estudar esse assunto? Então, acho que essa é a primeira coisa, tá bom? Vamos tentar não deixar muitos espaços silenciosos até uma falar. Já encadeia a fala uma na outra e a gente vai conversando. Enquanto isso, as demais pesquisadoras chegam. Muito bem, quem começa dizendo seu nome, quem você é e o que te faz, o que te traz aqui? Eu posso começar. Desculpa. Obrigada, Gisela. Então, eu sou a Gisela, eu sou aluna da pós-graduação Artes Manuais para a Educação. Eu venho do campo, a minha área de pesquisa maior é do campo da inclusão social pelo trabalho, e eu faço parte de um coletivo que tem essa proposta, né, de geração de renda através do trabalho. E a gente é inserido dentro da economia solidária. Então, essa questão do valor me interessa bastante, e de uma perspectiva desse território das artes manuais, né? Que tem outros valores que a gente teria que construir aí a cadeia produtiva, né? Que contextos a gente está inserido, quais são os atores que a gente pode construir como uma perspectiva de um desenvolvimento local e dessas pessoas que estão envolvidas nessas ações. Então, é isso. Eu tenho um campo de intervenção, mas eu queria aprofundar mais nessa questão do valor. Legal. É uma questão forte, né, essa questão do valor. Eu tô nesse lugar de pesquisa já há algum tempo. Também já estive por muito tempo, ainda estou, com a pandemia menos, na questão da economia solidária, né? Porém, essa questão do valor do feito à mão sempre foi, digamos assim, um ponto de inquietação. Muito bem. Então, quem fala agora? Posso falar? Boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniela Leal, de Porto Alegre. Eu atualmente sou professora de trabalhos manuais na Escola Waldorf Querência,
Sou aluna do curso de pós-graduação em Artes Manuais para a Educação Steineriana. Não, o Não? nome do curso não é esse. A pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana. Lá nessa pós-graduação, a gente não lida com artes manuais, não, porque se a gente lidasse com artes manuais lá, a gente não estaria fazendo currículo. Exato, é um vício de linguagem, quanta coisa a gente precisa aprender, né? Enfim. Acho que o nosso papel é esse, é procurar desconstruir, né? Enfim, às vezes é um processo que é longo, né? Mas ele faz parte. Mas, enfim, sou aluna, né? E eu tive uma vivência onde eu migrei do mercado tradicional, de um mercado comercial, para um trabalho com artesania, né? Eu me tornei artesã junto com a minha mãe, né? E fiz isso como uma forma de trabalho para buscar uma remuneração, né? Num período de transição da minha vida. E a partir disso eu fiquei com essas inquietações, né? Então, o que me trouxe para esse grupo? É realmente promover uma reflexão onde a gente busque, né, a raiz dessa questão, de o porquê que o trabalho que é feito com as mãos, né, o que é produzido com as mãos não é valorizado. Né? Porque é tão difícil para o artesão, para quem está criando, conseguir precificar, né, a sua criação, né, a partir daquilo que ele necessita para a sua subsistência e para a sua qualidade de vida também, né? Então, a minha proposta é essa, é que a gente possa refletir sobre esse resgate da potência humana e da essência espiritual e humana, né, que, enfim, inserido nesse contexto aí da roda dos ratos, né, a gente se afasta cada vez mais, né, desse propósito de existência. Muito bem, a Andréia caiu e a Odete, sabe o que eu vou te pedir, querida? Duas coisas. Primeiro, para você ajeitar o seu celular na horizontal e para deixar ele fixo. Então, eu vou te tirar um pouquinho do ar, para você não deixar todo mundo tonta, e aí você volta já com o celular organizado e parado, tá bom? Enquanto a Andréia fala. Você vai ficar aqui na sala de estar. Muito bem. Andréia, é você. Desculpa que eu tinha caído. A gente te viu. Boa tarde, prazer estar aqui com você. Meu nome é Andréia, eu moro no Sana, região serrana do Rio de Janeiro, é uma APA, e eu já trabalho com arte manual desde os meus 18 anos, eu estou com 45. E o que me trouxe para esse grupo? O que me trouxe para esse grupo é uma nova jornada de vida que eu estou trilhando, que é através dos estudos, porque eu venho trazer para vocês, que são muito mais experientes do que eu dentro da academia, algumas perguntas que eu não consigo responder e que talvez a gente possa tentar responder junto. E para mim explicar um pouco do que eu vim fazer aqui, talvez no decorrer eu vou ter que contar um pouco da minha história, porque da minha história biográfica, né? Porque eu tinha horror à academia. Eu sempre quis viver da arte, viver das mãos, viver da minha arte. E foi uma briga familiar isso, né? Quando eu tive meu filho, saí de casa e fui vender artesanato. E eu, muito ariana, eu fiz tudo isso mesmo. Eu vivi da minha arte até onde eu consegui. E vivo até hoje, né? Mas eu reparei que no decorrer da vida, né, depois eu vi que eu estava tendo vergonha disso. Eu tinha vergonha de, quando meus filhos ficaram adolescentes, quando a minha filha mais velha foi para a faculdade, aí começa uma história um pouco triste, mas que foi a alavanca, né, para eu estar aqui agora. O meu pai falou para mim assim, a gente estava tendo um conflito, né? A minha filha ia sair de casa para a faculdade e meu pai falou assim: deixa a menina aí, porque pelo menos ela está fazendo faculdade. Pior é você, que não é nada, nunca fez nada. Ela tinha 18 anos e ela estava indo para a universidade pública. Então, aquilo, assim, para mim, foi uma coisa assim. Aquele nada, né, que meu pai jogou em cima de mim, foi uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, que eu
caí numa depressão profunda. Eu já estava, né, num processo de adoecimento, já com outras coisas, mas dali para frente eu caí numa depressão profunda. Mas o que eu fiz? Eu não fiquei ali no cantinho chorando, não. Eu fui querer ser alguém. Eu comecei num processo de querer ser alguém. No começo eu acho que era muito para mostrar para o meu pai que eu podia ser alguém, né? Então, assim, com 40 anos eu passei num concurso público, aí eu me tornei, eu já era educadora, eu já era arte educadora, eu já trabalhava aqui na nossa região, nós temos uma associação, uma ONG, nós trabalhamos com educação ambiental há muitos anos. Então, eu já tinha me descoberto educadora, então eu comecei a estudar e comecei a procurar academia, né? Comecei a me ver, pô, agora eu tenho que ser alguma coisa. Eu já sou funcionária pública, agora eu quero fazer uma faculdade, porque como é que eu vou fazer um projeto e alguém vai assinar por mim? Não, eu quero fazer uma faculdade. Aí fui buscando, cheguei na pedagogia, que eu sou educadora, e cheguei também na pedagogia Waldorf, né? Aqui em Friburgo. Depois de muita resistência, que é também uma coisa que eu vou contar o que me traz aqui agora. Porque eu tinha muita resistência com a pedagogia Waldorf, apesar dela estar aqui do meu lado, eu achava assim uma coisa super elitizada, super só para ricos, só para filhos de ricos, e sabe, não achava as escolas que fossem, né, populares. Aí fui pesquisando, até que eu cheguei aqui, né, no Cecília Meirelles, né, que é uma escola pública, e a arte tomando conta. Aí, nesse processo todo, veio a pandemia. Eu estou resumindo bastante, tá? Aí veio a pandemia. E durante a pandemia, para eu não enlouquecer, eu comecei a fazer arte manual. Comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, por exemplo, crochê e tricô. Eu nunca tinha feito crochê e tricô, eu aprendi sozinha. Aí já fiz um chale, 3 tapetes, uma manta, né? E comecei para não enlouquecer. E para minha alegria, apareceu na minha vida a tal da Nina Veiga na internet, que foi uma maravilha das maravilhas, porque eu comecei a escutar falar de arte manual de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar. Quem era essa mulher que falava de arte manual? Nossa, mas ela era doutora, era mestrada, era professora, era artista, Aí comecei a pesquisar, eu falei, nossa, mas quanta coisa que a gente pode ser só sendo uma, né? Só fazendo arte manual, olha só. Então, será que eu vou chegar a ser uma doutora? Eu ainda naquele meu dilema interno, né? Da dor ali, né, do meu pai não ter dito que eu não era nada, eu achando que eu podia fazer um pós-doutorado em artes manuais para chegar lá na sala dele e falar, pai, toma aqui, agora eu sou doutora em arte manual, eu sou alguma coisa. Mas, enfim, né, me curei disso, mas estou aqui e comecei a fazer, né, acompanhar a Nina, fiz o curso da boneca, e nesse período comecei a vender bonecas, né? Comecei aqui a fazer bonecas, então eu dei uma de presente para uma criança, aí botei a foto na internet, aí pediram uma encomenda, aí dali foi outra encomenda, eu passei o ano inteiro, passado inteiro, vendendo as minhas bonecas, né? Por um preço que depois, quando eu fui ver, né, o mercado, né, eu vi que era um preço bem inferior, né, do que se trata, né, mas, assim, fiquei também muito contente, porque muitas crianças que adquiriram as minhas bonecas e famílias são crianças que talvez não teriam, né, a verba para ter uma boneca de, sei lá, de 350, 400 reais, como eu vi, né, nos ateliês sendo vendido. Então, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo me gerou essa questão, né? Como que a gente chega nesse valor? Por que que só uma pessoa que tem uma condição financeira, ela pode ter uma boneca daquela, né, chamada boneca Waldorf, né, uma boneca bem constituída, com todas ali as questões, né, conceituais? Por que que uma criança aqui da minha comunidade, que é um filho de um nativo, que ela mal tem para comer, por que que ela não pode ter uma boneca? Então, eu fiquei e estou nesse conflito ainda,
Eu não consigo resolver esse conflito, não achei uma literatura ainda que, né, possa sei lá, me mostrar alguma coisa a respeito disso, e continuo nessa busca de querer fazer esse trabalho social também, que eu acho que toda criança tem o direito à pedagogia Waldorf. Estou apaixonada pela pedagogia Waldorf, claro. Né? Vamos parar, Andréia, senão ela não vai parar nunca mais. É isso. Desculpa. Andréia, foi ótimo, porque você trouxe questões muito relevantes e foi interessante, né? Porque, olha só, a Gisela trouxe a questão do social, do coletivo, né? Da economia solidária. A Daniela trouxe o ponto de vista da artífice, da qualidade daquela que faz e vende, da qualidade de vida daquela pessoa. E você trouxe, digamos assim, um caminho de tornar-se artífice, né? E as questões que esse caminho tem de tensionamento. Então, achei linda espontaneamente a composição que a gente fez até agora. A Odete caiu, mas quem chegou aqui foi a Lu Lessa Ventarola. Olá, querida. A gente está fazendo assim, ó, falando um pouco de si em relação a esse grupo, né? Então, eu fiz um resumo já para te situar no que as pesquisadoras já tinham falado. Sim. Então, peço desculpas, porque eu confundi o fuso. Eu saí para andar, lembrei de você com a sua caminhada na Gaia. Saí para andar, e aí agora voltando, eu olhei o relógio 19, eu falei, meu Deus, eu confundi para 9 aqui, sabe? Vim correndo, cheguei aqui, tô assim. Mas é um prazer estar de volta. Relembro, a Daniela estava, Gisela Nigro, eu lembro do grupo, e a Andréia também. Então, eu não peguei as falas, mas eu só quero pontuar, assim, vou falar brevemente, a importância que eu cada vez mais acho de se pensar no valor do tempo das pessoas, né? Eu estou muito com essa na cabeça com a questão do tempo. E hoje, por exemplo, que é um tempo de alegria, né, Nina? Hoje é na quaresma, é o domingo da alegria. Né? Então, além disso, trazer... Só um minuto, meninas, o meu cachorro, vocês estão atrapalhando? Espera aí, só um pouquinho. Dá licença, pai, Dudu. Eu também fecho meu áudio aqui por causa da cachorrada. Ô, luta! Então, eu não sei, eu vou falar assim muito mais amplamente, mais... Eu estava falando da questão do tempo. Do tempo e da alegria, né? Só porque, como hoje é o dia da alegria, eu vou juntar com essa questão do tempo e dizer o quanto a gente, às vezes, quando a gente faz um trabalho manual, como na maior parte das vezes a gente se entrega a ele com muito amor e uma certa alegria, tem muita gente que se entrega como se fosse o passar o tempo, né? Aquela história de eu vou fazer, esse é o meu tempo livre que eu vou fazer para outra pessoa. A gente tem dificuldade de dar valor a isso como um trabalho, eventualmente. Como muita gente faz isso para a família, ou para os amigos, ou como um prazer mesmo. Parece que vem uma culpa de saber contabilizar esse tempo, né? E que isso se reverta numa questão de justiça, no fim das contas, né? Eu penso muito em relação também, por exemplo, agora eu estava conversando com uma menina uma gracinha que vai fazer um trabalho comigo. E assim, eu vejo que para ela também é muito difícil cobrar o valor. Ela fez um trabalho já para mim anterior, e ela falou, não, isso eu fiz por prazer. Eu falei,
ótimo que você tenha feito por prazer, é muito bom que você tenha feito por prazer, que bom, isso só acresce valor. Mas isso é tempo, isso é trabalho, pelo amor de Deus, assim, isso não tem graça, porque eu costumo, assim, eu acho que quando a gente não coloca isso claramente num trabalho, assim, isso se reverte depois em mal entendidos gigantes, né? Não é? Às vezes aí a pessoa, na hora que tem algum problema, mas eu fiz aquilo para você, aquilo tem um valor, assim, a gente estima aquilo, né? A gente calcula de alguma forma. E é melhor calcular, trazer para o plano, que é muito fácil não é muito fácil, mas é mais mensurável os valores monetários, porque está aí, a gente tem tabelas pelo mundo, eu que estou aqui, euro, real, né, eu fico desesperada todo dia, eu fico vendo, está subindo, está descendo, então, assim, é muito fácil mensurar, ver a tabela, ainda que não seja exatamente fácil de transformar, né, num valor monetário, é mais fácil do que você depois transformar esse trabalho num favor ou numa graça que eu te fiz, não é? Eu não sei o que vocês acham disso. Muito bem. Queria apontar umas coisas, né? Da fala da Lu, que ela é aquela fala que você estava caminhando, veio correndo. Então, é uma fala que traz um monte de coisa que não foi elaborado completamente, mas que vai no foco, digamos assim. Porque faz um levantamento de um monte de coisa que está na base, na genealogia, digamos, dessa questão. Então, primeira questão que veio da fala da Lu. Prazer, alegria, preço. E aí, ela usou até a palavra. Talvez, se ela tivesse escrito um discurso, ela não teria usado. Mas, como veio na imanência do vivido, a palavra veio a culpa. A culpa de cobrar. Então, aqui a gente tem um modo de subjetivação ocidental incrível exposta só nessa palavra. Por quê? Porque há uma dicotomia, né, entre o trabalho, duas dicotomias aí aparentes, mas a primeira, entre o trabalho e o prazer. Então, o que é trabalho pode ser remunerado porque não é prazer. O que é prazer não pode ser remunerado, ou seja, há uma mentalidade de que o trabalho é algo, digamos assim, do dever ser e não do prazer, que a gente pode até datar a origem desses conceitos que nos subjetivam. E a outra questão é a relação católica, e foi engraçado porque a Lu veio, já foi falando de quaresma, já foi falando de não sei o quê, trouxe a culpa, e a culpa católica, ela está sobre a questão do dinheiro. Se você faz o bem, você não pode cobrar. Diferentemente de uma mentalidade, digamos assim, da reforma. Mas foi muito interessante. Por quê? Porque os modos de subjetivação que a gente está inserido, que esse modo de subjetivação latino, português, brasileiro, né, e espanhol, ele está totalmente vinculado à questão da culpa, a culpa pelo dinheiro. Ou seja, essa culpa associada ao valor, né? A Gisela falou, faço coletivo, mas o valor é sempre difícil. Por quê? Porque a economia solidária, ela também tem uma mística, né, do voluntariado, tudo isso que é o voluntariado, quer dizer, nada tem valor, mas, gente, estamos todas submetidas, não é? Submetidas a um modo de ser capitalístico. Então, a gente tem que olhar essas questões de frente e muitas outras dela, né? A desqualificação que a Andréa trouxe na voz dela entre o conhecimento intelectual e o fazer manual,
né? Como que isso também... Então, a gente tem aí, eu acho que nessas nossas falas, nessas falas que vocês trouxeram só na apresentação, a gente já tem um repertório de estudos imenso, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ver vocês mais de perto. Ah, sim! Ai, que bom! Assim dá para ver mais de pertinho. Muito bem. Então, eu queria passar, então, para outra fala, né? Para outra etapa. A gente já se apresentou. A Bruna está dizendo que não vai conseguir entrar, e a Odete, a conexão caiu, ela não voltou mais, está falando que está com dificuldade, que a internet dela está caindo muito. E as outras pesquisadoras não deram notícia, né? Então, é isso. Eu acho que a pesquisa se faz na imanência de quem está. Então, eu acho que a gente tem aí, né? A gente pode começar a apontar um roteiro para os nossos encontros. Né? A gente está chegando já na última parte do nosso encontro, a gente vai até... Deixa eu ver nossas datas. A gente vai até 50 minutos, e eu acho que agora a gente já pode fazer um roteiro a partir da dinâmica que foi levantada aqui. Né? Eu anotei, então, a questão da qualidade de vida do artesão, né? A questão do não é nada da Andréia. Artesania não é nada. Né? A questão que a gente acabou de falar, culpa, prazer, alegria, valor, né? Questão dos modos de produção de subjetividade capitalísticos. Né? Por quê? Porque, pensa, eu já vou adiantar um pouco, porque eu tenho gana por esse assunto. Pensa a quem serve e serviu durante a história ocidental a dizer que a pobreza ganharia o reino dos céus. Isso sendo falado por um cara vestido de ouro, né? Todo vestidinho de ouro, com coroa, com cetro, com manto. Enfim, tem um lugar aí. E quando a gente tem que tensionar isso, para a gente ir para um outro lugar, que eu acho que a economia solidária da Gisele aponta, que é a produção de uma economia anticapitalista, digamos assim, né? Que tensione essas estruturas, inclusive a estrutura intelectual em oposição à manual, como se as coisas fossem separadas. Como que a pergunta que fica, né? Como que as coisas... A quem interessou... Eu sempre gosto de perguntar a quem interessa. A quem interessou separar trabalho intelectual de trabalho manual? Aqueles mesmos caras, né, gente? Tipo cetro, coroa, manto, aos mesmos. Então, a gente está aqui num lugar magnífico para pensar isso. Mas eu senti falta... Não senti não, porque a Daniela trouxe, e também a Andréia trouxe de modo indireto, vocês duas trouxeram a questão do trabalho da casa, né? A casa como lugar do artífice, onde está o artífice fazendo, né? Então, eu acho que ali também tem os modos de produção de subjetividade do desvalor, né? O trabalho artífice, normalmente, ele é localizado na casa. O artesão, ele habita a casa. E tudo que é da casa não tem valor. A isso, temos que trazer o quê? Uma discussão do nosso outro grupo de estudos, que é gênero, né, gente? Ou seja, artes manuais e gênero. Por quê? Tudo isso é um combo de menos-valia, né? É um combo. Separação de prazer de trabalho,
questão da culpa monetária, questão da pobreza e do feminino, questão dos modos de produção artífice, né? E uma questão que também eu acho muito importante da gente passar por ela, talvez através da Gisela a gente consiga, que é a produção artífice, digamos assim, da Daniela e da Andréia, que são artífices que comercializam, suponhamos que fossem, vão esbarrar numa mentalidade, por exemplo, social voluntária, de pessoas que fazem uma instituição, por exemplo, uma igreja. Vamos pegar uma igreja, que eu gosto de bater na igreja mesmo. Uma igreja que recebe doações de todo lado para fazer artesanias lindas, vender em bazares anuais maravilhosos, por preços que não traduzem o trabalho que ali estava e nem precisaram comprar o material. Então, é uma certa economia voluntária que não é solidária, porque não é embasada na realidade. E aí, o artífice, que teve que comprar o material, que teve que trabalhar horas, que tem que pagar a conta, compete com o bazar da igreja, com o mesmo produtinho dado praticamente de graça. Por quê? Porque é só uma dinâmica do solidário, a dinâmica do voluntário, da caridade. E a caridade encosta lá na Lulessa de novo, na culpa. Enfim, gente, e tudo isso com aquela coroa na cabeça. Então, só falar uma coisinha aí, que você tocou na questão da economia solidária, né? Eu acho que foi dado esse nome, né, solidário, no sentido de que as pessoas em rede, né, se fortalecendo em coletivo, elas garantem, mas dá margem a entender que é voluntário nesse sentido, porque economia solidária, pelo contrário, não é voluntária. Não, e inclusive isso, é uma relação econômica de mercado em outros moldes, né, que não o capitalismo. Então, é mais voltado para uma economia socialista, né, nesse sentido de uma igualdade de oportunidades, né? Porque isso é um assistencialista, né? Deixa eu só trazer para você. Quando eu falei através da Gisela, por quê? Porque a Gisela vai tensionar justamente esse trabalho, não é? Em rede. Não que a economia solidária seja o trabalho da igreja, do bazar da igreja. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que a gente precisa competir com modos de produção artesanal desses bazares que não são econômicos. Eles são, digamos assim, caridosos. Isso não é economia. Assistencialista, né? É assistencialista. Como é que você compõe uma economia, né? Digamos assim, o nosso lugar a gente vai despejar lá na economia solidária. Eu também não gosto desse nome, não, mas que é a economia em rede. Né? Eu acho que essa questão da rede é que compõe. Muito bem. Então, está circulando a palavra. Eu só precisava dizer isso, por isso que eu atravessei a Gisela, para não ter um desentendimento. Isso não tem nada a ver com a economia solidária, o que eu falei sobre o bazar. Mas é pelo caminho da economia solidária que a gente vai discutir esse assistencialismo, essa caridade, esse bazar que compete com a Daniela, com a Andréia, em valor na hora de mostrar os seus produtos. Eu fui para a igreja, mas podia ter batido na escola Waldorf. Vou bater na escola Waldorf, então, para a gente não ficar ofendendo a religião de ninguém. Deixa eu só falar. A mesma coisa acontece no bazar da escola Waldorf. Pessoas, pais e mães de aluno, que não vivem daquilo, fazem uma coisinha à tarde, tomando café, doam para a escola
o material, o trabalho, como lazer, competem no mesmo bazar com a Daniela, que foi lá comprar as coisas, trabalha daquilo, vive daquilo. Competem de que maneira? Desleal. Por quê? Porque o valor da boneca não traduz o trabalho nem o material que a Daniela teve que gastar. E aí a boneca da Daniela é mais cara do que a do bazar da escola. Enfim, bem, chega de falar. Eu agora quero escutar vocês. Primeiro a Lu, depois a Daniela. Não, eu acho ótimo você trazer essa questão da culpa ocidental da igreja, pontuar, bater na igreja, porque eu acho que é uma das grandes questões de nomenclatura mesmo, que se discute. Caridade foi tomada de uma forma absolutamente errônea, assim, o conceito foi apropriado pelas pessoas que querem se aproveitar de outras, e muita gente propõe já que o termo a ser usado seja solidariedade, que é realmente mais próprio. E não só a questão, você falou dos protestantes, né, da reforma, que eles têm uma visão muito mais clara sobre o trabalho, o tempo. Não? Não tem? Não falei nada disso. Não coloque palavras na minha boca. Desculpa. Não, eu só falei que era diferente. Eu nem citei o que era, nem falei mais clara. Pelo amor de Deus, não falei nada disso. Só que o que é culpa pelo dinheiro no católico digamos assim, predestinação, o dogma da predestinação lá no evangélico. Mas então, eu não falei nada disso. Não, desculpa. Nem devo ficar falando esse negócio de religião, mas não vai ter como não falar, viu, gente? Não vai ter. Não, eu vou refazer. E também a gente está falando de uma forma geral, não está atacando ninguém, assim. De uma forma geral, realmente, o protestantismo não tem essa questão. É isso, o valor Eles geraram o capitalismo, gente. Não vão defender de jeito nenhum esse pensamento da reforma, porque foi com o pensamento da reforma que surgiu o chão para esse capitalismo selvagem que a gente está inserido agora. Então, são dois extremos, não vou nem falar isso, dois extremos, mas são dois modos de produção de subjetividade que não levam em conta a vida. Isso que é importante a gente ver. E a Lu, interrompi e ela caiu. Muito bem, deve voltar. Ah, não, tá aí. Voltei. Desculpa. Ó, não vamos criar esse paraíso evangélico, nem esse inferno católico. São modos que estão aí, tá bom, gente? Eu não falei nada disso, eu tiro tudo. Vou tirar. Tira. Agora eu não lembro mais o que eu ia falar. Eu perdi aí, eu caí, perdi. Você estava falando... Você está ouvindo? Você estava falando da questão monetária da culpa. Primeiro você falou que a caridade era uma palavra que deveria ser trocada por solidariedade. Sim, agora. E aí você ia falar da questão da culpa católica. E aí você deu o exemplo do evangélico, que tem uma questão mais clara. Aí eu te interrompi, porque eu não falei isso e nem acho. Não, mas eu nem falei evangélico, eu falei protestante na questão da reforma, porque eles tinham aí essa coisa da predestinação. Eu estou falando então a partir da Nina, só pegando o gancho. Eles têm essa coisa do trabalho, né? Do trabalho como uma questão de mérito mesmo. E eu também não estou defendendo isso, não. Agora, voltando para o judaísmo, eles tinham, sim, essa coisa do negócio, né? Do acordo, mais claro. Eles têm uma coisa do contrato. O contrato tem que ser muito esmiuçado. Estou falando em amplo senso também, né? Como uma ideia geral. Eles são os pais do contrato. Eles fazem um acordo muito... E aí, eu acho que é isso que se deve fazer, uma discussão das coisas. E não ter medo de enfrentar questões, e de bater nas coisas, porque realmente a gente
nessas conversas, nesses enfrentamentos que até a gente mesmo se refaz, porque a gente foi criado, eu mesmo falo, a culpa existe, eu vou falar por mim, né? Eu fui criada numa família mineira católica, é claro que é uma questão e que me faz ficar mais atenta, né? Muito bem. Gente, olha só, a gente nem começou a estudar, já temos vários enfrentamentos. É muita pretensão nossa, né? Entrar de cara nesses assuntos que são imensos, mas eu acho que do ponto de vista que a gente vai tocar neles, não são nada debatidos, né? São debatidos lá no macro, né? Aí a gente já passou por várias, digamos assim, modos de linhas econômicas, a gente já passou por elas aqui, porém, a gente, do lugar que a gente fala, né? A gente tem pouca coisa sobre isso. Muito bem, Dani, você. Então, acho que o que a gente está gerando aqui é um acúmulo de provocações e reflexões, né, que depois vão compor essa nossa mesa de pesquisa, né, afinando o grupo, enfim. Mas eu fiz um registro aqui quando tu mencionou a questão, por exemplo, do bazar, da concorrência, né, daqueles que fazem algo para colaborar para um projeto, mas que não vivem daquilo, né, que aquele não é o seu trabalho, a sua fonte de renda. Já vivenciei algumas situações onde você vê uma feltragem maravilhosa, mas como vai ser doada, não vamos botar um valor muito alto, porque senão não vai vender. E aí tem, de repente, a banca da pessoa que só faz aquilo, e aí fica exorbitante a diferença, né? E isso é bem delicado. E aí eu fiz um recorte aqui, eu acho que esse texto está ali no site do ativismo delicado, onde tem o nosso grupo de estudo, tu fez um recorte do um novo modo de fazer economia, né, um texto que faz parte da apostila da boneca Waldorf. E aí eu estava dando uma olhada nesse material e eu tinha feito um recorte que fala sobre a questão do preço verdadeiro, né? E aí me veio essa imagem agora quando tu trouxe a questão do bazar Waldorf e do artesão, né? Eu até registrei aqui, ó, conceito de preço verdadeiro, é um respeitador de todas as pessoas, né? Tanto dos consumidores quanto dos produtores, né? Numa relação de transparência, de quem ofertou o seu produto, de quem, né? Como que o preço permite satisfazer suas necessidades da sua casa, o preço permite continuar, né? A viver disso, né? Isso é um extrato do Rudolf Steiner, né? Na Economia Viva, trechos de um escrito dele, e aí avança, né? O preço verdadeiro é obtido quando uma pessoa recebe como contravalor pelo produto que fez o suficiente para que possa satisfazer o total de suas necessidades, incluindo, é claro, as necessidades de seus dependentes, até que ela novamente tenha concluído um produto semelhante, né? Então, acho que, enfim, é uma questão, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar preço naquilo que é a nossa subsistência? E não só a subsistência, mas que nos promova uma qualidade de vida. Por que o artesão não pode querer viajar para conhecer culturas diferentes? Por que ele não pode, de repente, querer ter um carro para se locomover? Né? É uma decisão de cada um do que vai se servir na vida, né? Mas muitas vezes o artesão, ele, né, é um subtrabalho, não foi nada na vida, foi ser artesão. Isso é muito complicado, então a gente vai ter que realmente mexer em questões bem profundas e bem originárias dessas construções aí da sociedade. Muito Pegando bem. Esse gancho do que ela está falando também, tem também a parte, por exemplo, as comunidades indígenas. Esses dias eu estava aqui debatendo com um amigo que ele vai nas comunidades indígenas, pega os artesanatos indígenas, aí coloca na loja dele, linda, maravilhosa, ele pega baratinho, né? Mas ele coloca na loja dele, linda, maravilhosa, com preço, assim, exorbitante. Aí fui pesquisar tentar achar, né, alguns lugares que faziam
esse tipo de trabalho, assim. Eu achei algumas coisas na internet que eu não sei, né, por onde está indo, mas isso também é uma coisa muito séria, né? Você mexer com os povos originários, ir lá pegar as artesanias dele e depois, na tua loja aquilo vale, mas quando você vai comprar lá na mão dele, lá na tribo, você tem que comprar com um precinho bem pequenininho. Foi um debate que a gente teve bem forte, assim, esse dia. Muito bem. Olha só, gente, é um caldeirão, né? É um caldeirão, e a gente já está nos últimos 5 minutos. A nossa ideia hoje era trazer, elencar essas questões que chegassem. Chegaram muitas. Então, eu tenho uma proposta para a gente agora, até o nosso próximo encontro. O mais rapidamente possível, a gente colocar numa ordem esses 6 temas básicos, né? Que a gente pode colocar, e aí começar a buscar questões para esses 6 temas básicos, né? Textos, depoimentos, pensamentos, para a gente trazer, então, nosso próximo encontro, que vai ao ar, né, no dia 14 de abril, e que a gente vai gravar no dia 11 de abril, a gente já trazer esse primeiro tema, e antes de apresentar o primeiro tema, a gente já mostra a ordem dos temas que a gente decidiu. Então, eu acho que, para a gente finalizar assim hoje, sem muita dor no coração, eu acho que a palavra que faz parte do guarda-chuva teórico da Gisela, e que a Lu trouxe para essa questão, como a transformação da questão assistencialista, da caridade e tal, é a solidariedade. E quando o comerciante vai na aldeia e pega o patrimônio cultural do outro para comercializar, ele teria que fazer isso com solidariedade, o preço já seria diferente. Quando, na escola Waldorf, alguém não quer comprar porque está caro, né? Mas não pensa que aquilo que está comprando, está sustentando a vida de uma família, 2, está sustentando o projeto da escola, também lhe falta solidariedade. Solidariedade que não lhe é pedida quando ele vai ao shopping comprar, ou na loja do comerciante que está vendendo exorbitante com etiqueta, né? Ou lá na ReHap, não sei se vocês conhecem, uma loja de brinquedos que vende brinquedos 100, 200 vezes mais caros do que uma bonequinha Waldorf custa, só para ficar nesse exemplo que circulou aqui hoje. Então, eu acho que a questão de base da economia, ela vai ser sempre a questão da fraternidade, né, gente? Da solidariedade. Então, eu acho que com isso, rapidinho, um beijinho passando por cada uma. Por que eu quero terminar em 50 minutos? Para a gente poder passar no Instagram, senão a gente fica fora de lá, que lá é chatinho, sabe? Só deixa até... Às vezes, quando está 1 hora e um minutinho, já tira do ar. Então, a última rodada de fala para a gente poder já caminhar para o fim. Não deixa muito silêncio, não. Já vai abrir, já vai falando. Tá. Então, para finalizar, foi muito instigante estar aqui, né? Porque vai borbulhando, né? Todas as questões. E aí fica a pergunta para mim: quem determina o valor, né? Daquilo que a gente faz? Para mim, fica uma gratidão por essa oportunidade, né? O sangue que fica quente, né? E a vida correndo para tudo que é lado, e a certeza de que a gente precisa realmente promover esses momentos de acordar, né? E de transformar. Olha, fala, Andréia. Eu estou aqui com uma pequena fala desse livrinho da Nelly Ortega, que eu li, que eu gostei muito, eu grifei. As mãos do artesão produzem objetos que carregam em si o resultado entre as subjetividades do seu criador e o contexto histórico e social em que está inserido.
Eu gostei muito desse trecho e acho que tem muita coisa aqui inserida nesse pequeno parágrafo aqui. Olha, e eu também agradeço estar fazendo parte desse turbilhão. Entrei, como a Nina falou, eu entrei assim, realmente, foi tipo no... Mas eu não quis deixar de estar, porque eu acho que a vida é feita assim, é com o que a gente tem na hora, não dá para esperar o melhor. E, realmente, eu vi com o que eu tinha e estou muito agradecida, porque eu acho que é uma forma acolhedora de pensar também a casa. Isso aqui é uma casa, né? Da gente tá como a gente pode. Agradeço a vocês. Oxalá pudéssemos todas nós, né, não preparar nada e vir na imanência do vivido. Porque eu acho que quando a gente prepara, a gente racionaliza, a gente justifica. Eu tenho certeza que se a Lu tivesse, eu vou esquematizar assim, 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 ela não teria colocado a palavra culpa. E olha o tanto que essa culpa produziu. Então, eu acho muito bom o grupo de estudos por causa disso. Permite que a gente componha pensamento, né, na imanência, e dispare um monte de pensamento que vai durar até o nosso próximo encontro, no dia 14 de abril. Gente, agradeço demais. Um beijo. Fiquem aí, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho enquanto eu encerro a transmissão.